Meus caros, reflexão. Nem pedra sobre pedra ficará aqui. São Marcos 13, versículo 2, que nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando dos templos bonitos, suntuosos. Jesus estava falando dos prédios da época, das sinagogas da época, do mundo artificial criado pelo homem, das coisas dessa vida que são perecíveis. Tanto é que são perecíveis que o templo que na época de Jesus existia, logo foi derribado no ano de 70 depois de Cristo pelo general Tito, e dentre outros edifícios, cumpriu-se essa palavra e cumprirá ainda mais num grande dia do Senhor, onde, que segundo a fala do apóstolo Pedro, esse mundo seria reservado para o fogo, então tudo seria destruído. Mas, lamentavelmente, as pessoas se apegam facilmente às coisas dessa vida, a templos, se apegam a pessoas. Jesus, certa feita, disse que aqueles que não deixarem os mortos enterrar os mortos não são dignos dele. E deixar os mortos, enterrar os mortos, é deixar as coisas dessa vida. Também disse que aquele que não deixar a sua família não é digno dele. Também disse que aquele que não deixar o ego e não carregar a sua cruz cada dia não segue a ele. Então pensai sobre. Volta e meia eu recebo comentários maldosos de pessoas que estão apegadas a uma dogmática religiosa, a uma instituição religiosa, a homens religiosos, e não tem nada de evangelho, e não sabe nada de Bíblia, e não tem compromisso com o Senhor. Criticam porque não pode falar das santas empresas deles, dos galpões, das santas empresas que eles cultuam, achando que estão cultuando a Deus, quando na realidade estão ali fazendo aquilo que o próprio Cristo combateu, qual seja, estando num local onde foi convertido em covios de ladrões, um local que outrora era da habitação de Deus, a casa de oração de Deus, para covil de ladrões, ou para salteadores, ou para, como eu disse, galpões, nada mais do que isso, barracões de empresas. A igreja somos nós. Se nós seguimos a doutrina de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos, nós estamos na direção certa, no caminho certo. Enquanto que as pessoas não entenderem essa verdade, vão estar defendendo o indefensável, sofrendo por conta disso, porque a verdade de Cristo vem, e depois a pessoa vai se queixar com Deus e não adianta, porque ele diz, lá estava alguém falando sobre. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não foi liberta do seu fanatismo religioso, você não foi liberta da sua alienação, da sua adoração bastante esquisita, da sua adoração esdrúxula, da sua adoração a homens, a placas de igrejas, a galpões das empresas. Converta-se. Essa é a mensagem para muitos que ainda tem a cara de pau de não ver o vídeo todo, sair comentando besteira e dizer que eu não prego aqui no canal a palavra de Deus. O que eu prego? O que eu preguei agora? O que eu preguei agora? Só Deus para ter misericórdia dessa gente. Eu sei que não é fácil libertar do fanatismo, não é fácil libertar da alienação, não é fácil se libertar das amarras, das prisões, da lavagem cerebral. Eu sei que não é fácil
você se desprender da sistemática religiosa que é perversa, que é humana, que é hipócrita. Porque um dia eu estive, como muitos estão agora, mas pela graça de Deus, eu não sou mais fanático. Eu não sou mais lunático de um mundo religioso. Se eu posso ser para o mundo considerado fanático, que eu seja da palavra de Deus, que eu seja de Jesus e não de instituições religiosas como outrora eu era. Ao ponto de eu achar que se a pessoa não pertencesse à instituição que eu pertencia, ela ia para o inferno, porque lá se ensinava isso. Ao ponto de eu achar que o que eu estava fazendo me levava para o céu, porque eu estava fazendo por onde, como se a graça de Deus não valesse, como se a misericórdia de Deus não valesse para todos. Então, meus caros, se vocês não analisarem a palavra de Deus e o povo erra exatamente por não examiná-la, por não conhecer o poder de Deus, vocês vão estar indo de mal a pior, fazendo picuinhas, contendas, não aceitando a verdade. E para finalizar, você que critica, e parece que cada vez mais aparece gente criticando no canal, isso porque eu falo verdades, isso porque eu falo da Bíblia, isso porque eu tenho a paixão por Cristo. Examinai. Examinai a Bíblia. Você só quer palavra doce? Você só quer palavra de não temas? Aliás, até pregação de não temas é no canal. Se você fosse uma pessoa que examinasse bem, saberia disso. Outra coisa, você não sabe se proceder diante de uma internet, uma rede social. Vaza, sai. Fica no seu mundinho, achatadinho, orando, dizendo amém aquilo que o pastor diz, que às vezes é de uma maneira equivocada. Fique lá adorando, idolatrando a sua instituição e deixa aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho continuarem, porque é a missão de Deus. Não queira ir contra a palavra de Deus. Não queira ir contra o próprio. Porque de maneira alguma, instituição religiosa que tem CNPJs, as CNPJadas empresas, são igrejas de Deus fundadas por Deus. São igrejas fundadas pelo homem, pela lei do homem, que tem direitos e deveres ou obrigações pela lei do homem e nada mais. Porque se fosse por Deus, Deus colocava aquele que quisesse na frente da obra. Se fosse por Deus, famílias não comandavam instituições religiosas, porque os apóstolos foram escolhidos pelo Espírito Santo. O substituto de Judas, Matias, foi escolhido pelo Espírito Santo. Enfim, enquanto que as pessoas não entenderem essa verdade, que nem pedra sobre pedra ficará aqui, enquanto que elas ficarem admirando o ouro, a pedra de jaspe, o diamante, as riquezas dessa vida, o dinheiro, elas não vão compreender essa verdade e vão ficar incomodadas com esse rapaz que só está aí falando da minha sacrossanta igreja, da minha sacrossanta CNPJ. Vão se converter a Cristo. Você é um bom defensor da sua instituição, mas é um péssimo defensor da palavra de Deus. Você faz apologética ao seu líder religioso, à sua catedral, à sua, de fato, casa, ao templo, mas você não faz apologética de Cristo, da verdade de Cristo, que disse que ele destruiria o templo, ou que iriam destruir o templo, e esse templo seria
edificado em 3 dias. Qual era o tempo que Jesus estava falando, né? Falta de conhecimento é complicado. Deus abençoe a todos e nos tire da cegueira espiritual de buscarmos as coisas dessa vida e não a Cristo, de sermos fanáticos a coisas perecíveis e não a palavra do Senhor, se é que a gente pode utilizar esse termo, ou ao próprio Cristo, que na realidade seria o certo, não o fanatismo que vem do termo fã. Você tem que ser seguidor, que vem do termo seguir a Cristo, porque o fã admira de uma maneira translocada. Agora o seguidor, ele aprende muitas coisas. Aprende inclusive a não passar o pano para o erro, para o pecado. Agora o fã, ele passa, porque tem seu pastor de estimação, a sua empresa ou igreja de estimação, seu líder religioso de estimação. Depois diz que ali tem Deus, né? Está servindo a Deus, a não ser o Deus da própria igreja, que venha a ser a igreja mesmo, a deusa igreja, venha servir o Deus, o próprio religioso, líder da instituição. É isso que você está servindo. Você está servindo a deusa do galpão da empresa. Você está servindo o Deus do líder do galpão da empresa, e não a Deus Jeová, e não ao Filho Jesus Cristo. Glórias e honras ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo. Amém e amém. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus, fé em Deus.